Guerra de Secessão de 1861 a 1865. Embora constituíssem realidades bastante distintas, o Norte com a economia com base no trabalho livre e assalariado, composto majoritariamente de pequenas propriedades e uma indústria crescente, e o Sul com a economia agrícola baseada no sistema de plantation, que são grandes propriedades agrícolas de monoculturas e mão de obra escravizada. As duas regiões estavam unidas aí pelo objetivo da expansão territorial. O Sul, porém, desejava ampliar sua produção de algodão utilizando mão de obra escravizada, e o Norte pretendia a expansão das chamadas terras livres. Além disso, na década de 1850, o Norte superava o Sul em população, porém o Sul tinha maior representatividade política no governo federal. Em 1860, a eleição do republicano Abraham Lincoln, nortista e favorável ao trabalho livre em solo livre para a presidência dos Estados Unidos, acirrou as rivalidades entre o Norte e o Sul, promovendo um sentimento separatista entre as elites do Sul, que o consideravam um abolicionista, embora ele não defendesse abertamente o fim do regime escravista. Essa posição levou o Sul a romper com a União para formar um país independente, os Estados Confederados da América, mas a União considerou a iniciativa ilegal, que deu início em 1861 a uma guerra civil conhecida como Guerra de Secessão. A União é o Estado soberano formado por unidades autônomas, o governo federal são os Estados, né? A secessão é a separação de uma porção de uma unidade política para constituir outra. A secessão é a separação, então, das colônias do Sul contra as do Norte. Embora o reduto da escravidão fosse a região Sul, onde era garantida por lei, a ideia da superioridade do homem branco estava presente também no Norte. Em ambas, os negros estavam fora das decisões políticas e sofriam preconceito. Os escravizados do Sul, a princípio, não participaram das batalhas porque seus proprietários não queriam arriscar a perda do que consideravam ser uma mercadoria de alto valor. Porém, com o desenrolar do conflito, Lincoln conseguiu barrar a entrada e a saída de produtos no Sul, dificultando a chegada de bens de primeira necessidade na região, o que gerou muitas deserções e forçou os senhores a convocar os escravizados para as batalhas. Somada às vitórias das tropas nortistas, essa situação colaborou para o fim da escravidão e para a derrota dos sulistas, que em 1865, pois os escravizados não seriam fiéis em combate a um grupo que os condenava ao trabalho compulsório e atentava contra a sua dignidade humana. Para os escravizados, a guerra foi uma oportunidade de conquistar a liberdade, conforme as tropas da União avançavam sobre as regiões escravistas e, por fim, significou sua emancipação legal por meio de uma emenda constitucional. Cada vez que uma tropa do Norte invadia uma região confederada, um enorme contingente de negros fugia das fazendas e, dessa maneira, colaborava para o desmoronamento do sistema escravista. Graças aos escravos e aos abolicionistas, um combate que se iniciara em nome da recuperação da unidade territorial do país transformou-se numa luta pelo fim da escravidão. Lincoln, diante das pressões crescentes de diversos setores pela abolição e da ausência de acordo sobre a escravidão nas novas terras do Oeste, percebeu que a emancipação total dos escravos daria popularidade e que poderia acelerar o fim da guerra, além de angariar apoio de europeus críticos do regime de escravidão. Assim, no dia 1º de janeiro de 1863, foi proclamada a Lei de Emancipação dos Escravos. Nas áreas longe do alcance legal da União, os escravos tornavam-se livres na medida em que as tropas do Norte venciam. A lei federal que proibiu a escravidão em todo o território nacional seria promulgada apenas em 1865, com a 13ª emenda da Constituição norte-americana, segundo a história dos Estados Unidos, das origens ao século XXI, do Leandro Carnal. Tem o filme Tempo de Glória, né? Direção do Edward Zwick, nos Estados Unidos, foi produzido em 1989, tem 122 minutos de duração, um pouco mais de 2 horas. O filme é uma recriação cinematográfica da história de uma tropa formada por afrodescendentes durante a Guerra de Secessão. Com roteiro baseado nas cartas de um oficial branco, Robert Gould-Shaw, comandante da tropa, permite uma análise das contradições sociais e culturais presentes nas relações entre os soldados e seu comandante. Para o Norte, que desde aproximadamente 1820 vivia uma revolução industrial, a guerra significou um enriquecimento e o fortalecimento das indústrias têxtil, de calçados e a bélica de guerra de armas. As batalhas entre as tropas ocorreram principalmente na região sul, o que evitou a destruição das cidades e a morte de muitos civis nortistas. Dessa forma, para o sul, a guerra significou um grande colapso econômico e estrutural, uma vez que durante o conflito o comércio de algodão e de tabaco e a fabricação de armas foram inviabilizados. A Guerra de Secessão foi bastante letal, com cerca de 600 mil mortos ao fim do conflito.
não foi garantido e nasceu no país um sentimento de identidade nacional. Depois teve o Homestead Act, né? Além da 13ª emenda, outra importante lei aprovada no contexto da Grande Secessão foi a Homestead Act, no dia 20 de maio de 1862. O modelo de distribuição das terras públicas nos Estados Unidos tornou-se motivo de conflito entre os estados da União já por volta de 1820. Então isso aqui foi a reforma agrária deles, né, dos norte-americanos. Os fazendeiros do Oeste tinham interesse na distribuição dessas terras para ampliar suas propriedades. Em meados do século XIX, percebendo que esses fazendeiros seriam contrários à manutenção do sistema escravista, os suristas deixaram de apoiar o fácil acesso às terras. Nesse contexto, a burguesia nortista percebeu que a expansão territorial para o oeste possibilitaria a ampliação da oferta de gêneros alimentícios mais baratos nas cidades, ao mesmo tempo que impulsionaria o consumo de seus produtos manufaturados, por isso passou a defender a política de baixos preços para as terras. A guerra civil e a posição contrária à escravidão adotada pelos fazendeiros do oeste aproximaram os interesses dessa região aos do norte, possibilitando a aprovação do Homestead Act, que estabeleceu que qualquer cidadão estadunidense ou que intencionasse se tornar um, maior de 21 anos, poderia ocupar 160 acres de terras públicas. A acre é uma unidade de medida agrícola presente em países anglo-saxônicos, como os Estados Unidos. Um acre equivale a 4.047 metros quadrados de terra, ou a 4.047 hectares, né? 0,4.047 hectares. Então, até o final do século XIX, cerca de 600 mil pessoas haviam recebido mais de 80 milhões de acres de terras. Ao tomar a posse das terras do oeste, os colonos entraram em conflito com os povos indígenas que as habitavam. Então, não foi uma terra bem ganha aí, né? Tiveram que expulsar, matar e exterminar os povos indígenas, agravando ainda mais a situação dessa população. E aí, né, até hoje ainda há manifestações nos Estados Unidos contra a Ku Klux Klan em Portland, nos Estados Unidos, essa acontecendo em 2017. A KKK, a Ku Klux Klan, é uma sociedade secreta que apregou a supremacia branca. Seus membros se vestiam com capuzes brancos. Ela foi fundada no Tennessee em 1865 e perseguia negros e defensores do fim da segregação racial nos Estados Unidos. Apesar de ter sido declarada legal em 1871, a KKK passou por várias refundações e permanece na atualidade. Assim como a indígena, a questão racial nos Estados Unidos ainda é um problema, mesmo passados em mais de 2 séculos da emancipação política do país. Esse é um pouquinho da história dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.